Olha, a gente está de volta e a gente recebe hoje aqui no nosso programa a advogada Isabela Paranaguá. A Isabela é advogada, tem um pós-doutorado em Direito pela Universidade de Birmingham. Ela disse, na verdade, depende do sotaque, depende de como você foi alfabetizado no inglês. Mas é uma universidade que é uma referência na Europa. Ela é conselheira federal da OAB até 2025, a presidente da Comissão Nacional de Direitos das Sucessões do Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil e vice-presidente do Instituto Brasileiro de Direito da Família aqui no Piauí. A Isabela, na verdade, ela é especialista em Direito das Famílias e Sucessões, além de processo civil. Ela coordena atualmente uma pós-graduação em Família e Sucessões da ESA aqui no Piauí e também em Goiás. Ela não para, é professora, palestrante e ela arrumou um tempo para estar aqui com a gente para falar sobre um assunto que é um assunto que a gente pensa muito pouco. A questão do planejamento sucessório para negócios. Quando se trata de direito da família, a gente tem que pensar em tudo. E, particularmente no caso do Brasil, nós temos o problema quando se trata de planejamento sucessório. Nós não somos culturalmente educados para falar, lidar e pensar em morte. E é aí que começa o problema. Antes de mais nada, Isabela, muito obrigada pela sua presença. É uma honra recebê-la aqui para a gente falar de um assunto tão relevante. Muito obrigada, Maia. É um prazer, TV Meio Norte, aqui no Falando Nisso, poder com alegria falar de planejamento sucessório para as famílias piauienses. Acho que a gente podia começar desvendando o que é esse planejamento sucessório. Do que se trata exatamente? Isso, daí a gente entra na raiz do que é suceder. Suceder é passar de um para o outro. E aí, em razão do evento morte, que é um evento certo nas nossas vidas, todo mundo vai morrer. E como você mesma disse, Maia, o brasileiro, ele não fala sobre morte, não gosta, tem medo de abordar culturalmente, por conta disso que já foi instalado na cultura. Porém, o evento da pandemia, ele nos mostrou que nós precisamos planejar a nossa morte. E aí que nós entramos numa nova onda para o direito sucessório brasileiro, que advém das novas tecnologias e do pós-pandemia. Planejamento sucessório é importante em qualquer aspecto de família brasileira, seja ela de um status social mais elevado, seja ela de um status social menos elevado. E a gente tem dois outros problemas, além da questão cultural. Nós não gostamos de estratégia, a gente tem uma dificuldade, a gente até gosta, mas a gente não fala e não pensa sobre isso dentro das empresas e em família. E quando se trata de planejar, eu acho que é também um outro grande problema, né? Como é que se dá isso? O que a gente precisa considerar na hora de pensar em heranças? Pensar em quem vai me suceder no meu negócio e na minha família ou a quem eu vou suceder? Sim, Maia. Primeiro de tudo, você precisa olhar para qual espécie de família você vive. Nós precisamos entender qual é o aspecto dessa família e aí o direito de família entra com o tal planejamento, que não necessariamente é um planejamento matrimonial, porque nós temos diversas espécies de família e o que vige no Brasil é o pluralismo familiar. Nós temos direito de escolher qualquer espécie de família para viver. O planejamento patrimonial, então, ele começa desde o seio da família que você constitui em vida. E, consequentemente, como o brasileiro não pensa na morte, ele sequer fez o planejamento patrimonial e não vai pensar no planejamento sucessório. De jeito nenhum. E o nosso mundo pós-moderno, ele está praticamente exigindo e mostrando para o cidadão brasileiro que ele precisa sim planejar. Educação financeira vem dentro disso daí, um planejamento patrimonial que também envolve planejamento tributário. Você morrer e deixar para os seus herdeiros um formato de ordem de vocação hereditária em que eles também não precisem passar por tantos tributos brasileiros. Então, dá para organizar melhor. Isso é um problema também. Isso é um grande problema, porque muitas famílias brasileiras, quando acontece a morte de um provedor, o que é que acontece? Ele até tem bens a deixar, mas são tantos impostos e uma administração tão grande e demorada diante de um inventário judicial que, em média, dura 18 anos no Brasil, que na hora da partilha desse inventário, desses bens já não sobra quase nada. 18 anos, Isabela? 18 anos é a média de um inventário judicial no Brasil. É por isso que precisa planejar. Planejar no extrajudicial. E aí eu fico pensando, doutora Isabela, o seguinte,
em filhos que são extraconjugais, em filhos que são adotados, Isso. em amantes cujos direitos já foi reconhecido pela legislação. Ela tem o direito da amante, nós já falamos sobre isso com o escritório de vocês várias vezes. E outras questões. Quais são os problemas mais comuns? Os problemas mais comuns são exatamente esses que você mencionou. Por exemplo, o direito da amante. Se uma ação judicial ela chega ao nível de um tribunal superior, que é o STJ, ele vai ser conservador na matéria. Ele é conservador. Ele diz que a outra, quando muito, é amante. Porém, quem resolve a vida como ela são os tribunais de piso, como nós chamamos os tribunais estaduais. Então, a demanda aqui do TJ Piauí, ela vai ser resolvida geralmente e findada ali no tribunal. E os nossos tribunais, eles têm decidido a vida como ela da forma como aquele magistrado enxerga a verdade daquelas provas. E esse é o momento em que têm sido reconhecidas famílias paralelas, que são as chamadas famílias também simultâneas. Para aquela que se diz a oficial, a outra sempre vai ser amante. Mas para algumas decisões judiciais, essas decisões mandam dividir. E um rateio que não é só de tribunal estadual, que a própria Justiça Federal, o magistrado federal, ele já tem reconhecido através da pensão por morte, mandando as duas ratearem. Há causas em que chega a uma outra instância? Há pequenos casos em que chega até o STJ, por isso que eu mencionei, poucos são os casos de direito de família que chegam, porque lá no STJ, muitas pessoas não sabem, mas só pode chegar a matéria de direito técnica. Nós não falamos mais de fatos, nós não falamos mais dessa parte do mérito lá no STJ, quando a gente precisa fazer um recurso, o recurso chamado especial. Então, poucas são as matérias. Geralmente, o STJ ela nega a subida desses recursos para lá, porque o STJ só julga matéria técnica, só julga questão processual, técnica. Eu fico imaginando um caso como esse, que você, por exemplo, precisa lançar mão de alguns profissionais, porque só dentro do direito, aí eu vejo o da família, o sucessório, o contábil, o digital, o tributário. E eu fico imaginando também a quantidade de profissionais, a banca que vocês têm que fazer, dependendo da complexidade do caso, porque eu acho que há casos que vão judicializar, acho que chegam casos para vocês extremamente judicializados, no sentido de litígios, de tensões, e há casos em que só precisa ser regularizado. Eu quero até saber se chega mais com problema ou com casos de tipo, vamos resolver. Eu imagino que chega mais com problema. Né? E aí eu queria saber quais são esses profissionais. Como é que vocês formam esse conselho? Até porque o advogado também, ele gosta da conciliação, né? Porque eu acho assim que o litígio, todo mundo perde tempo e dinheiro, né? E é ruim para todo mundo, fora o desgaste às vezes emocional. Nem vale a pena para o advogado. Nem vale a pena. Eu queria que você falasse desse contexto, doutora Certo, Isabela. Então, a advocacia que nós consideramos a melhor é aquela que é a colaborativa. Então, eu tenho que admitir que eu não sei de tudo, por isso eu vou colaborar. Então, se eu estou numa mesa falando e tratando de planejamento sucessório, como você mencionou, eu preciso chamar um contador, eu preciso chamar um advogado especialista em tributário, um colega colaborador de societário, a depender de empresas familiares, e nós vamos juntar esse corpo de profissionais altamente especializado para aí sim entregar o melhor planejamento, as melhores ferramentas, descobrir dentro da nossa expertise quais são para aquele caso, exatamente porque cada família é diferente, cada caso vai ser tratado de maneira individualizada. Eu fico imaginando outros casos também, outras situações. Uma família onde um determinado filho nunca se interessou pelos negócios da família e que outros filhos são gestores desse negócio. Na hora que chega a decisão da sucessão, né? Aquela pessoa não fez o planejamento ou fez o planejamento, e claro que eu acho que depois de feito o planejamento, que é o que você sempre recomenda, e até precisa de auxílio jurídico nesse ponto, né? De auxílio na área do direito para poder fazer esse planejamento, até para evitar problema depois. Como que vocês lidam com isso? Eu nunca participei da empresa da minha família, mas eu tenho direitos como herdeiro, mas chega uma hora que talvez eu queira receber igualmente aqueles que estão na gestão. Existem casos assim?
Demais. É importante o brasileiro, Maia, entender que só existem 2 tipos de sucessão no Brasil. A sucessão legítima, que é obrigatória. E, geralmente, quando uma pessoa morre, ela vai possuir herdeiros legítimos. Quem são eles? Os filhos, cônjuge. Quem mais? Se os seus pais estiverem vivos no momento em que você morre, ascendentes. E até o colateral, que é o primo, o sobrinho neto, ele também é um herdeiro legítimo. Então, geralmente, no Brasil, nós possuímos herdeiros legítimos. Lembrando que só existe herança de pessoa que já morreu. A gente não pode ficar aí distribuindo no jornal, como antigamente, o herdeiro fulano de tal. Né? A gente falava isso tinha muito, falava equivocadamente. muito. Mas, então, como a gente precisa e é obrigado a respeitar a herança legítima, na existência de herdeiros necessários, só posso planejar 50% de tudo que eu tenho. É aí que entra a matemática do direito sucessório, que não é a matemática da vida real. É a matemática do direito sucessório. Então, as pessoas que estão oferecendo planejamento sucessório, e a gente vê muito na internet, de maneira predatória, que é ilícito, têm feito formatos de planejamento sucessório que fraudam a legítima. E a ideia do planejamento sucessório não é fraudar o fisco, não é fraudar o Estado e não é fraudar outros herdeiros que também têm direito. A ideia do planejamento sucessório, como o nome diz, é organizar e até mesmo, se eu gosto mais de fulano de tal, poder deixar um pouco mais lá na sucessão testamentária, nos outros formatos de sucessão. E tudo bem se eu deixar? Tudo bem. E tudo bem, pode deixar para todo mundo, menos para a amante, porque está lá no código, o código diz isso. Agora, sim, há muitos casos em que os herdeiros recorrem, claro, né? Sim, há casos de brigas homéricas e por isso que eu te falei que dura em média 18 anos no Brasil. E os casos que chegam ao escritório claramente são os mais complexos. É quando ele, o grande provedor da família, falece deixando cônjuge, deixando 3 filhos do primeiro casamento, 2 filhos do casamento anterior, 2 filhos fora do casamento e no curso desse inventário ainda surgem outros filhos do carnaval e de outros que lugares. Podem comprovar que são filho filhos, é filho. Né? Filho, e que não estavam no testamento, e que não mas estavam que tem no direito. Testamento. Mas que tem direito. E mesmo aí, ele deixando o testamento, tem outras pessoas que aparecem e podem Exatamente. ter direito. Então, você imagina um inventário tumultuado desse. Tumultuado já naturalmente, por conta da quantidade de herdeiros e de discussões. Existe um momento em que se chama a nomeação do inventariante. Às vezes o inventariante não agrada a todo mundo, porque nem todo mundo é do mesmo núcleo. Aí entram com remoção de inventariante. Então, assim, imagina você evitar tudo isso, além do que deixar para um juiz resolver, você fazendo realmente em vida o planejamento da sua morte. Acontece por exemplo, não ser deixado para ninguém da família e ser deixado para outra pessoa completamente diferente? Na inexistência daqueles herdeiros que eu falei, Sim, se você não mas tiver só na filhos, inexistência. se você não tiver filhos, se você não tiver casado, se você não tiver pais vivos, aí sim, por exemplo, você pode uma deixar empresa, tudo para a igreja. Pode deixar, Pode. né? Então, assim, eu tenho uma empresa de médio porte ou grande porte, e aí eu tenho um diretor, um CEO, alguém que entende tudo da minha empresa e eu devo muito a essa pessoa, entre aspas, né? Eu a reconheço como um gestor de alta performance. E os meus filhos, eles não participaram disso. Eu posso deixar mais para essa pessoa do que para os filhos, ou pela lei, aqueles filhos vão ter os direitos dos filhos e o testamento vai ser respeitado? O direito dos filhos, eles vão herdar pela sucessão legítima, mas ele vai poder fazer uma sucessão testamentária, deixando no testamento uma disposição para essa pessoa. Qual é o tamanho ideal de uma empresa que precisa se submeter a um planejamento sucessório, doutora Isabela? Maia, é aí que está. Não existe um tamanho ideal. É o que a gente estava até conversando nos bastidores. Às vezes, o cidadão brasileiro acha, e está assistindo a nossa conversa, isso não é para mim, isso é coisa de rico. E isso não é verdade. Às vezes, uma pessoa que tem um pequeno comércio, um pequeno negócio, aquilo é o muito daquela família. Ela tem 2 quitandas. Exatamente, ela tem 2 quitandas, aquilo é tudo que a família tem. A esposa, vamos supor, é do lar, num combinado da família deles, isso é uma realidade de muitas famílias brasileiras, e eles têm 3 filhos.
alguns trabalham no negócio, outra decidiu não trabalhar. Então, é importante ele se organizar. É importante o dono desse comércio fazer uma consulta com um profissional especializado. Ou então ele é um investidor profissional, ele é aparentemente uma pessoa, não que as outras pessoas não sejam normais, eu me explicar, ele é aparentemente uma pessoa que não investe, que não tem esse perfil, mas que ele investiu muito, né, em bolsas, em ativos, em alguma coisa, e ele deixou esse testamento e de repente aparece uma pequena fortuna fruto desses investimentos financeiros e que ele... Exatamente. E é interessante... Eu digo assim, porque não é só sobre um negócio exatamente, é sobre herança, né? Exatamente. E às vezes, Maia, o que o cidadão precisa entender é que às vezes nós não vamos estar mais falando sobre bens, coisas concretas, porque nós também vivemos a sociedade do não coisas. Até um livro que eu estou lendo, é muito difícil, o nome dele é coreano, mas ele fala, a nossa sociedade é a sociedade do não coisas. Hoje, nós já temos casais lá no escritório que dividem, fazem partilha de bens no divórcio e os bens são todos digitais. Então, é a questão de que se um morrer, não vamos tratar de divórcio, vamos falar de morte. Herança digital. Então, tem casais que ganham dinheiro na internet, ou que bitcoins, NFTs e tudo isso que a gente adquire e ganha dinheiro na internet, o token. Então, territórios digitais. Territórios digitais, patrimônio digital, herança digital. Então, a gente vai chegar no momento, e já está chegando no Brasil, em que até o inventário vai ser só de coisas digitais, de bens digitais, já o tem não pelo coisas. Mundo, né? Já Exatamente. Tem. É possível planejar um negócio, que o negócio deixe de existir depois que você morrer? Eu não quero mais que o negócio exista. Como aquela conversa, né? Pode? Eu quero encerrar a minha empresa. Encerra comigo, eu morri, morre, tu acaba tudo. Aí a gente tem que abrir uma questão societária para ler o contrato daquela sociedade, não sei quem é o sócio, a maneira como isso está disposta, mas é interessante levar isso em mesa para negociar se tem sócio ou se estiver realmente numa empresa individual, novamente vai num especialista na área exatamente para dispor isso daí. Eu quero que minha empresa encerre com a minha morte. Então, vai ter que fazer um planejamento sobre isso. Eu acho que o pior momento muito provavelmente, se iniciar um processo sucessório depois da morte do fundador do negócio. Sim. Por isso que eu acho que talvez isso deva ser discutido. É importante. Em família, né? Porque ele já vai sentir o que é ali e tem a vontade dele. Sim, o mais importante é entender que você tem direito a manifestar a sua vontade. Só que no Brasil, na hora da morte, o teu Código Civil, ele faz algumas exigências. E a exigência é respeitar a sucessão legítima. Respeitando essa sucessão legítima, a gente pode trabalhar com planejamento sucessório, respeitando os ditames do nosso Código Civil. Dá para ser harmonioso, sem conflito? Qual é a hora certa de começar a fazer isso? É possível ser harmonioso e, Maia, repetindo talvez pela quarta vez, tem que ter um profissional especializado, porque ele vai saber as técnicas de advocacia colaborativa, de mediação, de persuasão e negociação. Então, eu não sei qual é a quantidade de pretensos herdeiros, qual é o tamanho daquela empresa, para a gente poder realmente verificar quais são as ferramentas que a gente vai trabalhar. E, geralmente, são divulgados testamento e holding, mas o próprio seguro de vida e a previdência privada são técnicas que são muito boas e são de planejamento sucessório. Você imagina você pagar, exemplo, R$400 por mês de um seguro de vida e quando da sua morte o beneficiário vai receber direto, vamos supor, R$1 milhão sem precisar fazer inventário. Isso não é compartilhado para a sociedade. Mas está no seguro. Mas as seguradoras... Mas tá no seguro. Exatamente. Eu estava te ouvindo aí e pensando que existe um dado que mostra que quase 25% das empresas da Itália, da Espanha, de vários países da Europa, da maioria dos países pelo menos, são empresas familiares. Sim. Porque a gente está falando aqui de empresas que a gente está falando de planejamento sucessório, de sucessão, é o que se deixa depois que você morre. Exato. Agora, quantas empresas são familiares? Ela é um outro modelo. E no Brasil processo. também, Maia. Nós temos muitas empresas. Qual é o perfil de empresas familiares? O perfil e principalmente o percentual no Brasil e no Piauí? São muitas, Isabela? A maior parte das famílias brasileiras também são familiares.
Nós temos essa herança luso e também italiana. Então, é também por isso essa consequência advinda da nossa colonização e da nossa aproximação com o direito, tanto é que nós somos civil law, nós não somos common law, que é o direito dos Estados Unidos. Sim. E lá nos Estados Unidos, a gente tira, por exemplo, tão divulgado do Gugu, não teve nenhuma discussão lá nos Estados Unidos a situação jurídica da morte do Gugu. Está tendo no Brasil. Porque o nosso direito brasileiro é totalmente diferente do direito norte-americano. E também porque ele é brasileiro. Mas quais são as questões que ele tinha deixado? Qual é um caso famoso dos Estados Unidos que eles tratam de forma diferente? Exemplo, uma socialite de Miami que há alguns anos deixou tudo para as chihuahuas dela. E isso é real. Disso. Todas as pets deixaram. Todas as chihuahuas e ela tinha um filho. E esse filho ganhou bem menos, ela deixou um percentual bem menor. E lá nos Estados Unidos pode deixar a herança diretamente para o animal de estimação. No Brasil não pode. Sem tutor? Com tutor. Aí faz toda a condição de tutoria. Aí ela já coloca Mas, o tutor dentro do processo, né? Porém, nos Estados Unidos pode deixar diretamente para o cachorro. Aqui no Brasil não. Tem que fazer um testamento com o encargo de fulano de tal cuidar do cachorro. Mas o cachorro não é herdeiro no Brasil. Ele não tem legitimidade para isso no Brasil. Veja como é diferente esse simples exemplo. E eu fico pensando na Ásia, né, em outros lugares, assim, o direito ele é muito diverso, né? O próprio direito italiano, Maia, quando a gente tem aí uma morte de uma brasileira que é casada com um italiano, com bens na Itália e bens no Brasil, o direito sucessório italiano tem alguns percentuais diferentes do brasileiro. Quer dizer, não basta eu tenho, por exemplo, eu sou casada ou sou namorada, não sei, de um italiano. Sim. Se eu conseguir a cidadania italiana, meu direito melhora? O que eu vou ter direito melhora ou não? Tem condições dessa maneira. Salvo engano, existem condições. Só tendo cidadania que eu vou ter esses direitos? Existem algumas benesses exatamente por conta dessa questão da cidadania. Mas o grande aspecto é respeitar a soberania de cada país. Então, se ele tem bens no Brasil, vai ser conforme a nossa lei. Se ele tem bens em Portugal, com base na lei de Portugal. Cada um vai ser com a legislação. Você me falava antes da gente começar sobre a importância de ter, quando são muitas empresas, ter uma holding, que é uma célula que cuida de todas as empresas. Isso facilita, mas onera também, né? Sim, geralmente a holding é uma técnica de planejamento sucessório em que ela vai ser uma célula concentrada e funcionará para a distribuição, não necessariamente equitativa, mas uma distribuição da maneira como esse que está contratando a holding, esse dono dessas diversas empresas, e às vezes são empresas de setores diferentes. Ele tem uma rede de motéis, ele tem produtos de soja, ele tem isso, ele tem aquilo, ele tem imóveis. Então, é interessante criar a holding, como um profissional altamente especializado em holding, para fazer essa distribuição correta. E aí que entra também, Maia, às vezes ele tem 3 filhos que já trabalham em cada um em um setor, mas ele tem outros 2 filhos que moram nos Estados Unidos e não querem nem saber o que eu falei dos negócios pouco, dele. Né? Exato. Então, a holding pode ser uma técnica interessante, mas tem que ter cuidado, porque tem gente por aí fazendo holding à torto e direito, e no final da continha matemática, aquele que contratou está pagando mais, sendo que ele contratou o profissional para pagar menos. A ideia do planejamento sucessório também é te livrar de alguns custos. A gente tem que ter muito cuidado hoje com as novas profissões e esses novos profissionais. Porque, assim, quando se trata de direito ou quando se trata de direito e dever, sempre vai ser à luz da lei. Seja ela considerada justa ou não, seja ela dependendo da interpretação de quem vai julgar ou não, do tribunal que vai julgar ou não, vai ser sempre sobre aquilo ali. E muitas vezes eu acho que a gente procura pessoas para fazer atalhos que aparentemente vão ser mais rápidos ou parecem ser mais corretos, mas no final a conta fica mais cara e todo mundo é lesado. Quem está interessado, quem não está muito interessado, quem nem sabia, todo mundo vai ser lesado. Eu costumo, exatamente isso, Maia, eu costumo até falar nas minhas palestras que, e até de uma forma
mais na brincadeira, mas que acaba deixando o pessoal das holdings desgostoso, mas entendam, eu brinquei em uma palestra em Uberlândia que o futuro do direito das sucessões, do jeito que está, vai ser anular holdings. Porque holding é negócio jurídico, e se você for muito bom em negócio jurídico, você vai identificar que aquela holding foi feita de maneira incorreta. Então, assim, não é para ficar chateado o profissional que está vendendo essa cartela de serviço, porque nós que somos do sistema OAB, e é muito importante essa parte institucional, nós prezamos e somos vigilantes para os bons profissionais. Não pode ter advocacia predatória, não pode infringir o código de ética e não pode infringir a lei. Gente, porque uma hora a conta chega. Exato. Não adianta, você vai encontrar os atalhos e uma hora a conta chega. Inclusive, para pensar até o tipo de empresa que você está deixando. Eu falei outro dia, falando sobre palestras, numa palestra que eu fiz recente agora no Nordeste Tech, falando sobre a questão da consciência, né? Da importância da consciência para você ter relevância e você ter influência. E também o pensamento de líder, que antes era algo egóico, nosso legado era sobre a gente. Né? Era uma coisa, quem você era, o que você representava. Aí tem um legado, continua existindo, o legado familiar, que é esse que a gente fala, que é importante também. E tem um legado transcendental, sim, que ele é dessa justiça intergeracional. Quem pensa como líder o que você está deixando. Exato. Né? Que carta você está assinando, que pegada de carbono você está deixando, que pessoas que você nem conhece, porque não deu tempo de você conhecer, são pessoas que ainda vão nascer, que é essa coisa da outra geração, dos novos proprietários do futuro, e do planeta, né, dos novos habitantes do planeta, que isso você vai deixar uma marca, que isso vai ser herdado. Né, que um dia o teu posicionamento ele vai ser um precedente, por exemplo, verdade, Maia, jurídico, entendeu? Verdade. Porque eu acho que a legislação ela está muito pautada nisso hoje. Eu não sou da área do direito, sou só uma apaixonada e fã de vocês. Aí, para encerrar, até aproveitando essa deixa, o que eu queria saber de você é o que vem por aí na área do direito em que você atua? Porque existe um observatório gigante em relação ao que o que é legislado, o que vai continuar sendo e o que tem muita coisa que ainda não existe uma legislação ou universal, e tipo, defina universal. Sim, sim. Entendeu? O que vem por aí? Em que página a gente está e para onde a gente está indo, Isabela, para a gente encerrar? Te botei Maia, fascinante. Mas a Maia sempre faz esse tipo de perguntas que nos deixam aqui sensíveis à nossa área. Maia, é muito interessante, porque o direito de família é fascinante. Tudo que advém dele vai repercutir em toda a sociedade, porque todo mundo vive uma família. Até aquele que acha que não vive, eu sou sozinho, ele vive uma família protegida pelo STF, que é a família unipessoal. Então, o que é que vem por aí? A gente vai ter ainda muitas discussões sobre questões de tabus, sobre monogamia, muitos casais chegando ao escritório, querendo fazer tanto pactos antinupciais como pactos pós-nupciais, regulamentando de maneira diferente, que para eles não é a sua vida conjugal, a sua vida em união estável, porque são essas duas maneiras de formalmente você viver com o outro, questionamentos acerca de bigamia, a poliafetividade, a biogenética, os bancos de DNA, a biogenética, os embriões congelados para fins do direito de família e sucessões. Você imagina os embriões congelados e você utilizá-lo depois da morte. Então, isso também vai tocar bastante. Assuntos outros tantos, advindos das questões de parentesco, porque hoje nós temos muitas espécies e a maior parte das famílias brasileiras, elas são as parentais, advindas do parentesco. A própria mulher no mercado de trabalho, a maneira como a mulher hoje se dispõe na sociedade, ela vai mudar todo o direito brasileiro. E a gente já observa isso de décadas em décadas, e a pandemia, ela é um marco para nós do direito de família. Por quê? Porque o digital chegou, nós já falamos de guarda compartilhada virtual,
virtual, de união estável virtual, casamentos feitos na forma virtual e vividos totalmente virtuais por conta da pandemia. As memórias familiares. As memórias. Né? E eu fico pensando, por exemplo, você falou dos embriões e eu fiquei com minha cabeça aqui agitada pensando, você congela o embrião, aí você congela o embrião e aí você morre. O que vai ser feito desses embriões que estão e congelados? E nós não temos lei sobre isso no Brasil. Quem está regulamentando é o Conselho Federal de Medicina. E não é que é uma briga. Na verdade, tem que dialogar e quem faz lei no Brasil não é o Conselho Federal de Medicina. Sim. Então, a gente está vivendo esses momentos que vão pedir respostas. Vão, e respostas urgentes. Por isso urgentes, porque essa nossa sociedade de hoje quer a resposta para ontem, né? E cada vez que você tiver uma resposta dessa, por favor, volte aqui. Combinado? Com todo prazer. Muito obrigada. Obrigada, Isabela. Quanta luz você trouxe a esse tema que a gente fala muito pouco, sabe, gente? Comece a pensar o que você tem para deixar e de que forma você quer pensar. E faça isso de modo conciliatório, né? Faça isso de modo sensível, que não seja litigioso. Resolva as questões. Eu acho que tem também uma herança afetiva, emotiva, sim, conciliatória, que ela acho que nessa hora ela conta muito, tipo, o que eu vou deixar disso, de amor nas coisas, né? Que eu acho que sim, facilita bastante para vocês, né? Facilita, porque as pessoas vão para lá muito raivosas, né? Isso é muito importante, Maia, você terminar a nossa conversa com a palavra afeto, porque nós passamos o momento todo falando de patrimônio, mas família também é afeto. Nós trabalhamos aqui nessa área com amores e desamores, com sabores e dissabores da família brasileira. Então, é muito importante a gente enxergar o afeto como um valor jurídico constitucional. E é isso que nós defendemos. Sem dúvida. Isabela Paranaguá, a nossa convidada de hoje no Falando Nisso, que você não só pode maratonar no nosso canal do YouTube, mas que a gente vai distribuir esse conteúdo muito rico, muito relevante nos nossos canais digitais. Eu vou para um breve intervalo comercial e volto em instantes com os nossos recados, com o nosso giro, o nosso Dados que Falam. Não saia daí. Até já.